Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 10, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Se inscrevam e deixem um like. Pessoal, hoje é para ser seria um dia de águas tranquilas, né? Pelo menos tá sendo um pouco, né, para nossa economia, né, no modo geral, tá? Mas nós estamos em alta e hoje nós tivemos informações, né? Nós tivemos drive de mercado, então o próprio Trump, né? Ele falou que estava em negociação e tirou o cessar-fogo, né? Então a gente teve a economia como hoje, né? Tava um pouco flat, tá? Bem flat, né, galera? Ficou flat. O Russell 2000 até tá caindo, né? E alguns setores, né? Aliás, alguns índices, eles estão meio que hesitantes, né? Então ficou sem drive, né? Ficou flat hoje, né? Europa 0,22, ali a Alemanha, o DAX 0,11, né? Tava um pouquinho mais negativo. Ficou flat hoje, não tava um sentimento assim tão direcional, tá? Pelo menos na abertura. E se nós formos olhar o petróleo, ele está caindo, né? Mas ele estava meio que no 0 a 0, né? Às 9 da manhã, tá? E ouro, prata também caindo aqui flat também, né? O cobre também flat para alta. O aço flat também 0,32, né? Para queda. E só o minério de ferro que ele ficou numa alta de mais de 0,5%, tá? Durante a manhã agora está 0,80. Então isso aqui, pessoal, tava dependendo do nosso juros, né, galera? E o nosso juros já abriu com um gap de baixa, né? Então, os juros abrindo os vértices aqui, deixa eu até mostrar aqui para vocês, aumentar. Então, deixa eu aumentar aqui, tirar as nossas ações, indicadores, inclusive eu vou dar uma olhada aqui no nosso juros real, né? Ficou a queda também, né? Deixa eu só aumentar mais um pouco. Então, o nosso juros, né, inclusive o DAP que seria o nosso juros real, né, pessoal? Então, queda, né, galera? Inclusive está a nossa média aqui, né, caindo. Juros caindo, né, 1,30, tá? Os vértices. Então, de forma geral, juros caindo, né? É aqui uma queda mais forte e isso aqui propiciou, né, galera, aqui para nossa bolsa, uma movimentação muito interessante de alta, né? Então, começando aqui pelo mini índice, né? Nós começamos aqui, né? A abertura de só subiu, né? Então a gente ficou aqui com esse POC, né? Então essa aqui a abertura nos 175.900. Quem conseguiu ficar comprado, né? Tá até agora realmente comprado, né, galera? Porque ele só subiu, ele nem voltou, né? Nesse POC que seria a defesa. Não veio no ajuste, tá? De ontem, não procurou a média de ontem também e não procurou a maior liquidez de ontem. A gente tem as duas maiores liquidez, né? Então os juros realmente, galera, caindo forte. Isso aqui propiciou para nossa bolsa uma alta, né, exponencial até de 2% de alta, né? Ele ficou quase 2,5, né, nosso mini índice. O nosso Ibovespa agora está de 2,40 de alta, sendo que o nosso futuro está de 2%, ou seja, a gente tem 0,42 0,42 de diferença percentual, né, galera? Aqui tá dando nós precisamos meio que fechar essa certa assimetria entre o futuro, que é o IFUT, versus o nosso Ibovespa, né? Então, galera, a gente precisa fechar essa simetria. E quem vai fechar é o nosso IFUT, né? Que é o futuro que busca o à vista, né? E no câmbio é o contrário, é o à vista que busca o futuro, né, galera? Então vocês já sabem dessa correlação aqui, né, pessoal? Então, é, movimentação de alta, tá, galera? Não tem nenhum que dizer. Ele até fez um recuo, ele não fez um recuo na nossa média, né? Só depois que ele fez aqui um recuo na média
a VWAP diária, né? Mas ele fez um pequeno recuo, né? Que essa aqui foi quem conseguiu entrar, né? Esse aqui foi o único recuo. Depois ele ficou um pouco mais flat. Depois nós tivemos uma movimentação atípica aqui, né, galera? Eu não sei se isso aqui seria uma pesquisa eleitoral, tá? A pesquisa eleitoral tá por vir ainda nessa semana, né? Mas ele teve uma movimentação atípica e aqui foi o tweet do Trump, né? Então aqui veio a informação da guerra, né, galera? Que inclusive a economia global, né? Ela sentiu, inclusive aqui, olha só, o micro S&P, né? Então o micro S&P deitado, mas na abertura do mercado à vista e abertura do mercado americano, né, galera? Abertura do mercado à vista, tudo em alta, né? 2%, 1,80, 3,20. Aqui a loja Renner está 4,50 agora, né? Subindo o setor bancário, subindo também todas aqui, a não ser a nossa Prio, porque o petróleo está em queda. Mas mesmo assim a nossa Petrobras ela ficou flat, ela está flat, meio que zerada para alta. E nossa Vale aqui também amarela ficou um pouquinho, está trabalhando um pouco mais flat, mas ela conseguiu subir, né? Ficou 0,50, 1% de alta, tá, galera? Então tudo na alta, né? A não ser a nossa Prio aqui tá caindo, tá 0,36, né, de queda, então ela não caiu tanto, né? Só que na alta, galera, eu até entendo uma venda numa distorção aqui no 179, tá? No 179 seria interessante, né? Procurar aqui que tem 2%, né? Então aqui, ó, cadê aqui o nosso 179 mil e o 2%, né? Então a gente tem aqui 0,5%, 1%, 1,5% e os 2%, tá? Então no 179 seria interessante buscar uma venda aqui, mas depois dessa movimentação, a não ser que o trader ele já tenha posicionado, tá? Mas de forma geral, galera, a abertura do mercado à vista, então quem ficou comprado aqui, né, pôde participar de uma movimentação bem interessante. E aqui já estava meio que puxado, né, galera? Então a abertura do mercado à vista seria necessário ver como está se comportando, né, galera? Os nossos índices e as nossas ações na alta, né, galera? Então esse recuo aqui ele veio para o nosso segunda maior liquidez, porque a maior liquidez tem sido, né, o POC do dia tem sido a abertura de mercado, pelo menos na primeira uma hora, porque ele já começa com uns 40 mil contratos, 50 mil contratos, né, galera? Então nós temos que procurar outra região dinâmica de preço, e aqui seria aqui para mim a melhor compra, né? Então, quem perdeu essa movimentação aqui e essa movimentação, essa compra aqui foi ideal, né? Que podia ter zerado na abertura do mercado americano, tá, pessoal? Mas daria para tirar alguns pontos aqui, né? Então, bem interessante essa movimentação. E depois, galera, ele ficou trabalhando na alta. Nós tivemos o spike, né? Ou seja, os juros deu um spike para cima, né? Na hora do Twitter ali, da Breaking News, tá? Ele veio rapidamente aqui na nossa VWAP de novo, né? Ele tocou e depois voltou a subir aqui, né? Então essa operação eu acho um pouco mais arriscada, né, galera? Tá um pouquinho mais arriscado e aqui tá numa região aqui, olha, amplitude média diária. E aqui tá as nossas outras marcações, né? Que aqui seria o nosso sobrecomprado, né? Sobrecomprado, amplitude média diária. Então aqui tá uma região onde os traders eles já começam a ficar vendedor, tá? Mas depois eles começaram a ignorar, né, galera? Estão meio que ignorando, né? Para primeiro toque é interessante, né? Uma distorção de preço, sim. É interessante especular na venda. Mas depois a gente vê que o nosso saldo agregado é tudo na compra, né, galera? Os players estão aproveitando para comprar e não estão fechando as ordens, né, pessoal? Mas muito possivelmente eles vão colocar no bolso porque os fundos, né,
galera, os fundos institucionais eles não ficam posicionados, por mais que eles estejam, por exemplo, se eu estou bem comprado aqui, né, eu não fecharia essa aqui, deixaria para swing trade. Mas como nós temos o final de semana, então os fundos e os institucionais eles fecham muitas operações, né? Uma coisa é eu abrir uma operação na segunda-feira aqui, né? E já abriria o outro pregão, né? Desfazendo a posição e observando a macro para ver se eu poderia comprar de novo ou não, né? Outra coisa é sexta-feira, onde já temos dois dias, né? E a guerra aí pode ter um gap mais agressivo na segunda. Então, os institucionais, né, galera, se eles estão comprados e isso aqui está subindo mais um pouco, né? E está mais ou menos 1%, né? Deixa eu colocar aqui. Está mais ou menos 1%, né? 0,80 de alta. Então o institucional ele não fecha, ele deixa para swing trade, tá? Mas possivelmente ele vai colocar um pouco no bolso, né, galera? Ou se não, a maioria, né? Porque 75% das operações abertas, né? Elas são fechadas no mesmo dia, tá? Ficam uns 15, 25, 15%, 20% para swing trade, tá, galera? Então, é isso para o nosso mini índice, né, galera? Agora, pro dólar, pessoal, o dólar, né? O dólar ele arrefeceu levemente, né? Então ele caiu um pouco, ficou obrigado, pelo menos na primeira 1 hora de pregão, né? Aqui nós temos a nossa POC de ontem, taxa máxima de câmbio, aqui embaixo a taxa mínima, tá? Parâmetro de abertura e o ajuste, né? Então daqui já dá para ver que ele abriu, né? Em mais um flat, né? Aqui 0%, 0,33, 0,33, né? 0,36 de alta, 0,36 de baixa, tá? Então ele abriu aqui, ficou flat, né? Procurou o POC e o ajuste, né? Então nós deveríamos ver se teria algum tipo de movimentação, absorção, né? Algum tipo de gatilho nessa área de interesse. Até teve, né? E conseguiu renovar a mínima, né? Então, para mim, de primeira operação, essa aqui é bem interessante, né? Para especular, mas ela tá bem arriscada, tá, galera? O câmbio, quando ele começa a criar liquidez aqui e fica no 0 a 0, melhor esperar as Petax, né? Então ele faz essa movimentação, tá? Deixou a primeira Petax futura um pouco abaixo da maior liquidez, né? Da onde ele está trabalhando, tá? Então aqui possivelmente seria, e deixou um pouco abaixo, né, galera? Não tem nenhuma frequência aqui, tá? Deve ter 2,5 pontos, 3 pontos. Se ele deixou desse jeito, então se tá desse jeito, né, galera? Porque assim, o que eu acho aqui, galera? Que ele cria uma liquidez, tá? Se tá aqui, olha só. Deixa eu apagar e fazer de novo, né? Então a gente tem um POC aqui, né? Que inclusive ainda tá aqui. Essa liquidez aqui, olha só, fica positivo, né? Negativo, positivo, negativo. Ele fica trabalhando nessa liquidez. O que é mais interessante nós esperarmos aqui a primeira Petax, né? E depois a segunda, né, pessoal? Então esse movimento da Petax aqui, né, confirmando a tendência de baixa. Só que a gente teve o tweet do Trump, né, galera? E isso aqui fez com que ele buscasse áreas mais acima, né? Ou seja, teve uma caçada de stop aqui violenta, tá, galera? Então, muitos players de mercado, né? Quem deixou as ordens aqui realmente buscou, tá? Porque é essa movimentação que é interessante, né? Ou seja, ele cria uma liquidez, deixa duas Petax, dando um direcional de venda, né? Ainda buscou a maior liquidez acima, tá? A maioria dos stops dos players estão aqui, né? Assim, quem sabe o jogo, porque o que seria? Nós buscarmos uma movimentação para virmos para esse preço futuro, né? E aqui ele fica trabalhando, inclusive ele buscou o spot, né? Buscou o terceiro spot
ficou trabalhando, fez a quarta petaxe aqui, né? Ou seja, tem uma diferença aqui de, eu acho que uma frequência não, meio que não fechou a simetria da manhã, tá? De forma pontual não, mas se nós formos jogar por uma frequência, né? Ele fechou sim, né? E se nós olharmos também aqui, né? Tá custoso para ele buscar o esporte do dia, que está de 26 pontos e meio. Ou nós erramos, né? 2 pontos, né? Que é o estudo sugerido que ocorre meio-dia dessa petaxe para essa petaxe aqui, né? Então não teve uma distância, não teve grande distância. O câmbio ele está caindo de forma exígua, né? De forma bem econômica, tá, galera? O que que nós temos aqui? Uma possível venda no preço futuro, tá? Mas essa aqui também, né? Porque a gente tem essa liquidez aqui, tá? Do câmbio. Vender aqui, nós estamos vendendo em cima do POC, em cima do preço futuro, né? Ele pode ficar aqui trabalhando, né, galera? Então a gente tem que entender que essa aqui é uma venda de risco, né, galera? Para buscar níveis abaixo, né? Seriam níveis abaixo. Possivelmente ele vai fazer o preço futuro abaixo desse, o ajuste abaixo do preço futuro, que o preço futuro está no 135,50, né? 135,50. Então, basicamente é isso, né, galera? Um excelente final de semana, né? Um excelente resto de pregão. Bons trades, pessoal. Até mais.